Gente, eu shippei o casal errado. Oi gente, eu sou a Bárbara Sá do Segredos Entre Amigas e no vídeo de hoje eu vim comentar com vocês um pouquinho sobre a leitura de dois livros, O Shake que Me Amava e Segure na Minha Mão e Não Solte. Ambos os livros foram lançados pela Daniele Viegas Martins e estão disponíveis para compra ou aluguel na Amazon. Vou deixar o link para vocês aqui no box de informações. Aproveitando, vou deixar também o link de uma promoção bem especial na Amazon para você testar o Kindle Unlimited. São 3 meses grátis e você pode usufruir da plataforma. Tá disponível para algumas contas, mas faz o teste aí pra ver se a sua também está valendo. Lembrando que você não pode estar com assinatura ativa. Bom, eu já li 2 livros da Daniele anteriormente, inclusive fiz vídeo pra vocês aqui no canal, vou deixar o link pra vocês aqui nos cards. E ela me convidou pra ler outros 2 e comentar com vocês um pouquinho sobre o que eu achei. Inclusive, preciso começar esse vídeo falando que eu encontrei a Dani na Bienal e que ela foi a pessoa assim mais fofa do mundo. Foi a primeira pessoa que eu vi na Bienal. Eu entrei, ouvi um grito, era meu nome e era ela. E foi muito bacana. Então eu estava ainda mais empolgada pra fazer essa leitura e conversar sobre ela com vocês. Em O Shake que Me Amava, a gente vai conhecer a história da Layla e do príncipe Youssef. A história se passa em Nagrebá e ele é um reino muito próspero por conta ali do petróleo que tem em abundância ali no reino. Então ele é muito reconhecido por outros países que acabam consumindo o petróleo do reino deles, né? Só que acabou de ter uma mudança de sheik, o Sheik Farid acabou de ascender ao trono porque o seu pai morreu. E o Sheik Farid ele começou a fazer algumas modificações que não foram muito bem vistas pelos países que negociam com o Nagrebá e também não foi muito bem aceita pela população, porque a população mais pobre foi ficando cada vez mais pobre e foi sofrendo uma represália do governo. Aí o príncipe Youssef, que é o irmão do meio do Sheik Farid, tá tentando, né, convencer ali Farid a resolver a situação, a não lidar daquela forma como ele tá lidando com a população. Só que eles dois já têm uma guerra ali desde muito tempo atrás, desde a infância eles dois nunca se deram muito bem, diferente da forma como eles tratam o irmão caçula deles, que é tipo o amor da vida deles. E aí o Farid ele tem um rancor, uma mágoa muito forte do Youssef por alguma coisa que aconteceu no passado e que a gente vai desvendar conforme for lendo o livro. Ele acaba descobrindo que o príncipe Youssef tá apaixonado pela Layla. A Layla ela é uma garota de origem bem humilde, ela perdeu a mãe quando era muito jovem, então ela cresceu cuidando dos irmãos, das irmãs mais novas dela, do pai e do irmão mais velho. E ela sempre teve o sonho de se casar por amor, ela fez faculdade, ela foi contra tudo o que as mulheres daquele reino costumavam fazer. Só que ela nunca teve o amor do pai, o pai dela sempre tratou ela muito mal, o pai dela era um cara violento, que corrigia as filhas na base da porrada, então ela sempre sofreu muito isso dentro de casa. E daí quando o Sheik Farid, né, descobre que o príncipe Youssef tá apaixonado pela Layla, ele decide fazer uma represália ali contra o irmão, decide se vingar do irmão e ele acaba tomando a Layla como uma de suas concubinas. Ele já tem mais de 20 mulheres e ele leva a Layla ali também para, né, o seu arsenal de concubinas. A questão toda é que ele não trata a Layla bem como ele trata todas as outras mulheres. Durante todo esse tempo em que ela fica ali, ela sofre muito e ela não entende por que ela tá sofrendo. E a gente vai vendo como é que se desenvolve a história a partir dali, porque um acidente acontece e faz com que o Youssef precise voltar pro reino, coisa que o irmão tinha negado que ele fizesse há algum tempo atrás. E aí as coisas começam a caminhar por outros lados e no começo do livro a gente já tem, né, essa ascensão, o prólogo já é este momento em que o príncipe retorna e ele vai tentar conquistar o amor de Layla sem saber, né, de todas as coisas que ela passou ali durante aquele momento. Eu amei esse livro, foi muito envolvente, a leitura foi muito rápida, sabe? Eu me envolvi muito na história e na forma como ela estava sendo contada. O trabalho de pesquisa é muito bom, você percebe que a autora leu muito sobre o assunto, sobre como é a vida, né, nesses lugares que tem sheiks e tal, e eu nunca tinha lido nada desse gênero assim em livro, eu já tinha lido uma fanfic e eu percebi a diferença assim da pesquisa que ela fez, de como foi que ela ampliou ali pra gente poder ler. Além disso, tem um suspense muito interessante na trama com relação ao que aconteceu com o Sheik Farid e também com relação a muitas outras coisas dos passados de todos os personagens. E eu amei a forma como ela foi apresentando a
cada ponto ali uma reviravolta, um segredo e mostrando detalhes, sabe? A gente tem um plano de fundo que foca na trama inteira do começo até o final, que a gente vai tentando desvendar, mas durante também a narrativa ela vai colocando ali vários pontos que tira, tipo, aquele óbvio da trama e que faz com que a gente fique interessado o tempo inteiro, porque ela apresenta o mistério, soluciona, apresenta, soluciona, e eu achei isso muito bacana. Preciso falar que o epílogo foi assim, meu Deus do céu, cara. Sabe quando você já tá, tipo, tá satisfeita, tá tudo incrível, ok, maravilha, terminou, fim, uhul, que maravilha. E aí no epílogo ela veio cá e ó, deu 2 tapas na cara. Porque tinha coisa, gente, que eu nem lembrava, que ela veio e reviveu no epílogo e eu fiquei, meu Deus do céu. Aí foi como se tivesse voltado tudo na minha cabeça, sabe? Foi surreal de bom, eu amei, nossa. Sem nem o que dizer, só sei sentir. O segundo livro que eu li foi o Segure na Minha Mão e Não Solte. E eu shippei errado, gente. Shippei erradíssima. Eu fiquei chocada quando eu me toquei que eu shippei errado. Eu falei, gente, eu nunca shippei errado na minha vida a primeira vez. E nesse livro a gente vai conhecer a história da Carla. Eu acho que ela é a protagonista principal porque ela fez com que a vida de todos os outros protagonistas ali desse uma volta. Mas, como eu já falei, é um livro cheio de protagonistas. Além da Carla, a gente vai conhecer a história do Dante, do Gustavo, do Timóteo e de muitas outras pessoas que vão passando ali no decorrer da trama. Esse é um livro bem mais longo e foi muito interessante de ler porque a gente conhece várias pessoas diferentes e a gente vai mergulhando na história de vida de todas essas pessoas. O livro ele traz como plano principal, né, como plano de fundo, o preconceito. A Carla é uma garota que mora numa comunidade do Rio de Janeiro que sempre tá em guerra, que tem o tráfico muito forte ali. E aí ela perdeu a mãe muito jovem. O pai dela, ele é um carroceiro que tem problemas ali de coluna, né, que não consegue trabalhar muito. O irmão dela tá preso por conta de um crime que não cometeu, mas que porque era negro e todos os negros são iguais e a carne mais barata do mercado é a carne negra, né, gente? Ele ficou preso, tá lá há 6 anos e ela é a única que tem de fato condições de sustentar a família, porque o irmão dela tinha um filho que acabou ficando ali aos cuidados dela e do pai dela. E aí no começo do livro a gente vê que ela é muito entendida de mecânica, ela faz uns bicos ali em uma oficina que tem dentro da comunidade, mas ela precisa de um emprego fixo porque ela quer muito um convênio pro pai dela, porque o pai dela tem problema de coluna e ela quer dar um tratamento decente pro pai. E aí ela recebe a oportunidade de trabalhar, né, na parte de serviços gerais de uma grande construtora, pra ser faxineira nessa construtora, e ela agarra isso com unhas e dentes. Mas já no primeiro dia ela acaba conhecendo o chefe de uma forma assim, não muito interessante, porque ela derruba café na camisa do cara e o cara fica meio pé da vida, e aí que a gente vai conhecer o Dante. O Dante, ele tem seus quase 40 anos e tem uma história de vida aí um pouquinho complicada. Tem 2 filhos, um bem mais velho, tem 17 anos, e um outro que é um pouquinho menor. E ele é uma pessoa um pouquinho fria. Foi muito interessante descobrir o Dante, porque na empresa ele é um chefe maravilhoso, ele é super responsável, ele é super querido com os funcionários, ele quer saber se tá todo mundo bem, lida muito bem com o bem-estar desses funcionários. Gente, meu vizinho tem um galo, tá cacarejando e é isso aí que temos. E ele quer sempre saber, né, do bem-estar dos funcionários, só que com os filhos ele não consegue ser muito amoroso. E a gente vai tentando descobrir o que foi que aconteceu na vida dele pra ele não conseguir ter essa sensação muito de afeição com os filhos. Passa o livro, a gente vai conhecendo um pouquinho sobre a história de cada um dos personagens. E o ponto principal da trama, né, vai ser ali a inauguração da nova sede da empresa do Dante, da construtora do Dante. E durante essa inauguração acontece uma fatalidade, o prédio acaba desabando e o Dante e a Carla ficam presos ali debaixo dos escombros. E aí, durante o período em que eles estão lá aguardando o resgate, que ela vai começar a conversar com ele, vai se infiltrar um pouco mais na vida dele, né, e descobrir quem ele é, descobrir as coisas que aconteceram, que fizeram com que ele se tornasse quem ele é hoje. Esse livro, Segure na Minha Mão e Não Solte, é um livro em que a gente vai conhecer a trama de uma quantidade de pessoas bem grande e a gente vai descobrir, né, por que cada uma dessas pessoas está do jeito que está hoje. O Gustavo, por exemplo, ele é um cara que tem transtorno obsessivo compulsivo, que não consegue
consegue lidar com outras pessoas, que não consegue lidar com outras pessoas fazendo detalhes mínimos pra ele, como arrumar sua própria cama, sabe? Tipo, não consegue que uma pessoa arrume a cama dele, ele precisa arrumar a cama dele. Então a gente vai descobrir de onde é que veio isso, porque ele não nasceu com esse problema. E os outros personagens também, cada um tem ali uma situação pra poder lidar, né? E eu gostei muito da forma como a autora conseguiu mergulhar na vida de todos esses personagens e apresentar suas histórias de vidas pra gente. Eu gostei muito dessa forma, dessa quantidade de personagens que a autora colocou na trama, de como ela falou sobre todos eles, sabe? Não tem ninguém que passa batido, todas as histórias são contadas. E isso faz com que o livro seja bem extenso, só que ao mesmo tempo não seja tão maçante, porque a gente tem muitas histórias que vão conversando. No entanto, tem alguns problemas ali que habitam a vida de várias pessoas, e eu acho que em alguns pontos a autora foi redundante em falar muito sobre o ponto de vista de diversas pessoas sobre o mesmo assunto. Só que não foi algo assim que super atrapalhou minha leitura, sabe? Ainda assim foi um livro super fluido que eu li em 2 dias, porque é muito extenso, mas assim, que foi uma leitura que eu estava ansiosa pra descobrir. Assim como em O Shake que Me Amava, ela coloca nesse livro também a ideia de apresentar mistérios e desenvolver esses mistérios, concluir, apresentar outros. A gente não fica o tempo inteiro dentro do mesmo assunto, a gente tem várias coisas rodeando ali a história e cada hora uma vai se resolvendo e depois outra vai se resolvendo. Além disso, gente, eu levei alguns chablaus na cara também, porque tinha umas coisas que eu visualizava como muito óbvias. Eu ficava, já sei o que aconteceu aqui, já sei o que aconteceu aqui, mas não era nada, cara. Nada do que eu tinha imaginado, eram completamente diferentes. Então eu gostei muito disso, assim, de que eu fui pega de surpresas em diversos pontos do livro, porque em diversos momentos ela resolvia situações de formas completamente diferentes do que eu tinha imaginado que era. Além disso, a forma como ela criou ali o mistério, né, da história de vida de alguns personagens fazia com que a gente de fato não conseguisse identificar. Mas quando ela resolvia, você parecia que todos os pontos em que ela tinha deixado de pistas ali estavam na tua cara escancarados e só a gente não tinha visto, sabe? Então eu gostei muito, porque nesse livro ela traz diversos pontos interessantes que inclusive preciso falar que durante a leitura você pode sentir alguns gatilhos, especialmente em assuntos realizados ao toque, ao preconceito, sabe? Tem muito disso na trama e que se você for sensível pra esse tipo de assunto, talvez não seja uma leitura pra você. Mas eu gostei muito de como ela abordou tudo isso, porque ela aborda toda uma sociedade que declinou devido a uma determinada situação, mas ela traz uma personagem ali que aos olhos de todos aqueles era uma pessoa completamente diferente do seu círculo, mas que foi quem trouxe harmonia e paz pra todas aquelas pessoas. Ambos os livros têm um pouquinho de sensualidade. O segundo, Segura na Minha Mão e Não Solte, tem muito pouco, o Shake tem bem mais, mas ainda assim tem um pouquinho de relacionamento de casal e eu achei muito interessante também. E um ponto legal é que ela aborda esse relacionamento de casal sem deixar de falar da vida individual desses cônjuges, né, dessas pessoas que vão se envolver. E enfim, gente, eu curti muito a leitura dos 2 livros, eu indico bastante pra vocês que gostam muito de romance, que gostam dessas histórias mais misteriosas, de tentar desenvolver ali a trama e descobrir o que tá acontecendo. Como eu já mencionei, vou deixar o link pra vocês aqui no box de informações, vou deixar também o arroba da Dani nas redes sociais, se vocês quiserem ir lá conversar com ela. Mas me conta aí se você curtiu esse vídeo, se gostou, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal, assim você não perde nenhuma das novas atualizações. Minhas redes sociais estão aqui embaixo, eu te espero no próximo vídeo. Beijo!